Eu tinha levado uma gravação, tá? Eu trouxe uma palavra para vocês que eu procurei pedir a Deus para dar uma palavra bem abençoadora, bem edificante, bem fácil também, para não ficar muito nervosa. Romanos 8, 8:31. Romanos 8:31. Achou, Martinho? Conseguiu achar? 8:31. Achou? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, gente? Então, o que me chamou a atenção aqui foi o 35, Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O 36 também. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E o 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, às vezes, nós cristãos, quando a coisa está muito brava, está muito feia, está muito estreito, o cerco está bem fechado, às vezes a angústia, a tribulação, como diz aqui, a angústia, até a perseguição de outras pessoas é tão grande, que a gente acha que Deus nos abandonou. E a gente acaba realmente se separando do amor dele. Eu, antigamente, eu tinha essa coisa. Se eu me irritasse um domingo, eu já não ia para a igreja porque eu estava irritada. É claro que, assim, na hora da ira, a gente não consegue raciocinar muito bem. Mas era para ser o contrário. Quando mais o cerco aperta, mais a gente tem que se aproximar do amor de Deus. Para sermos fortalecidos, para não perdermos o ânimo, não perdermos a fé. Porque, assim, para quem não é cristão, quando o negócio aperta, piora, para ele fala, que é? Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas para nós, eu tenho aprendido isso, que quando está muito apertado, quando o cerco está muito fechado, quando a tribulação está muito grande, a angústia, a perseguição, pode ser várias formas de Deus estar trabalhando. Pode ser Deus querendo tratar com a gente para melhorarmos. Pode ser que lá na frente Deus tem coisas muito melhores do que isso que a gente está passando agora. Então, assim, nós temos que colocar
na tribulação, na angústia, não devemos nunca, jamais nos separar do amor de Deus. Muito pelo contrário, se aproximar cada vez mais. E na hora da raiva, eu, por exemplo, agora não, eu estou tentando melhorar, mas na hora da raiva, da ira, ou quando o problema é muito grande, você não consegue nem raciocinar, nem pensar. E você fica com aquele problema, com aquela raiva, e aí você não consegue enxergar que isso tem propósito e que Deus está ali. Porque aqui diz, ó, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Independente da tribulação, da angústia, da perseguição, de todos os problemas, nós cristãos somos mais do que vencedores, desde que não nos separamos do amor de Cristo. Amém, gente? Amém. Obrigada. Se você não souber, presta atenção. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, e a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ore Jesus e toma o seu lugar. Essa é a canção. A ti fazemos um trono de louvores, ó Senhor Jesus, e toma o teu lugar. É exatamente isso que acontece quando a igreja se reúne para adorar o Senhor. Então, tome consciência disso. Estou falando isso baseado no que o Hernani estava ministrando aqui no horário, no momento do louvor. O momento do louvor é um momento em que você atrai a presença do Deus de toda a terra. O Senhor dos Senhores vem ao lugar que você está, através da tua adoração, do teu louvor. Ele vem para receber o teu louvor. Ele não fica no céu recebendo o teu louvor. A Bíblia diz que ele se manifesta e habita no meio dos louvores do seu povo. E Jesus está aqui, amém? Nós vamos ouvir a palavra de Deus. O Hernani vai ministrar para nós. Vamos ser ministrados por Deus também nessa noite. E eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida desse homem de Deus. Amém, queridos, graças e paz. Amém, graças e paz. Queridos, primeiramente pontuar, né? Eu fico muito feliz fiquei muito feliz com a atitude das tias, das crianças, de colocar as crianças aqui na frente no momento do louvor. Porque eu lembro quando eu era criança, né? Era exatamente o que acontecia, né? O grupo das crianças ficava bem na frente, né? E nós tínhamos sido os mais animados, né? E a gente animava, e a gente pulava, e a gente dançava, e a gente corria. E na hora da palavra, né? Que era aquele momento que precisava do silêncio, justamente aquilo que a criança menos tem. Aí tinha a turminha, a gente ouvia de uma forma diferente. Mas o louvor geralmente é um momento de festa, de pular, de gritar. E eu fiquei muito feliz quando as tias fizeram isso pela primeira vez e tem feito, né, espontaneamente. E eu acho que o segredo é esse, porque temos que ver nessas crianças os adoradores daqui a alguns anos, né? Obrigado, Gabriel. Daqui a alguns anos, o pastor vai se aposentar, creio eu que daqui a uns 40, 50 anos. Eu também vou estar me aposentando, dormimos também. E essas crianças vão nos substituir, né? Essa semana eu vi um videozinho do Lohan, muito bonitinho dele, num barzinho, né? E o pessoal, a família estava jantando provavelmente. Era crente naquela época já ou não? Já era? Já, então estava só jantando, né? Porque se não fosse, né? E eu achei tão bonitinho na espontaneidade dele lá na frente, com o rapaz, ele dançando, ele agitou todo o ambiente com a atitude dele. E minha filha também, eu tenho vídeos dela um pouquinho mais nova, e como que pulava, como que dançava. Mas existe um momento que essas crianças elas começam a, talvez, perder um pouco dessa espontaneidade, né? E começam a ficar mais sérios. Minha filha ainda não, mas o Lohan, o João, pré-adolescentes, então começam lá a pensar, né? Poxa, eu sou um rapazinho, eu sou uma mocinha. Mas não devemos deixar que as nossas crianças caiam nesse erro. Eu falo isso porque a minha, eu vou conversar com ela tem hora, vamos ficar de pé, eu entendo que a criança cansa, né? Mas eles ficam em pé o dia inteiro em casa.
pulam, correm, se joga no sofá e se joga nos amigos, ficou a tarde inteira tomando banho de Bíblia em pé. Aí aqui quer sentar. Então, assim, que a gente venha despertar essa curiosidade, sabe? Eu sei que os pais aqui fazem, esperança que sim, e eu vou procurar fazer mais com a minha, de adorarmos juntos, né? Hoje eu achei tão bonitinho na hora do almoço, a gente, o almoço, correria de almoçar, Natal, demorou um pouquinho o frango assar lá, a Jéssica botou, a gente foi comer, até comeu quente, e ela pegou, pai, a gente já tinha dado 2 colheradas, ela falou assim, pai, esquecemos de uma coisa. Eu falei, o que foi, filho? Esquecemos de orar pelo alimento. Eu falei, olha que legal, ela me ensinou, então agora eu vou retribuir. Eu falei com ela, filha, ó, vamos adorar, né? Vamos levantar a mão, o que você sente? Vamos ficar de pé, vamos adorar, porque é um pouquinho de tempo, né? O louvor geralmente é 20, 25 minutos, eu vou soltar quando começar a pregação. Então assim, que a gente venha despertar, vamos orar para as nossas crianças, para que venha despertar essa vontade nelas de adorar. Eu fiquei tão feliz quando a de bracinho quebrado ficou aplaudindo o Senhor, mesmo com o gessinho. E é isso, a gente tem que contagiar, né? E é um momento de troca, né? Assim como minha filha hoje na hora do almoço virou para mim e falou, pai, você esqueceu de orar. Então que venha ver essa troca, uma hora a gente recebe deles, mas que venhamos a contagiá-los também com essa adoração, né? E que o momento do louvor venha ser um momento ímpar também na vida deles, que eles também venham adorar, né? Então, queridos, esse é um momento que eu queria falar, porque eu estou muito feliz das crianças estarem participando desse momento, né? Pastor, antigamente elas ficavam direto na cena, eu estou muito feliz e espero que elas venham se motivar cada vez mais, que elas venham cantar mesmo, gritar, levantar a mão, fazer tudo que é típico de uma criança fazer, dançar, pular, na hora do louvor, correr se for preciso. Que, ó, hoje foi 50% da igreja foram elas, né? Eles saíram e esvaziaram. Então elas vão adorar com a gente, eu acho muito legal. E outra coisa que eu queria falar é que todos viram, né? Estou muito feliz, né? O pastor falou, minha esposa tirou um 10 no TCC lá, né? No trabalho de conclusão de curso, né? Para qualquer um. Eu vi a aflição que ela ficou ao longo desses dias e angustiada e eu sei o quanto que eu sofri, meu pai. O nervosismo dela, né? Mas louvo a Deus por essa bênção alcançada por ela e por mim, fiquei muito orgulhoso lá, assistindo. Olha, o pastor fazendo aniversário de casamento, né? Lembrou, viu, pastora? Lembrou, mas lembrou, tá vendo? Mas é sempre assim, né? A Jéssica, quando a gente namorava, eu já falei, tá, querida, olha só, está namorando, quando a gente casar, entenda uma coisa, eu sou péssimo com datas. Eu sou péssimo, então não me cobre datas, não me cobre. Queridos, eu já esqueci do meu aniversário, né? Eu quando teve uma época que vieram me dar os parabéns, me preocupava, meu Deus, eu sou pai, não sei porque parabéns. Ah, não, rapaz, é teu aniversário. Eu esqueci do dia do meu aniversário. Você tem ideia? Eu, quando namorava, teve uma fase, no último ano, acho que do namoro, antes da gente se casar, eu falava que tinha uma idade, acho que 1 ano a mais, se eu não me engano, 1 ano a mais. Aí eu falei, não, eu tenho, agora não, números, mas eu falei, eu tenho tal idade, tal, poxa, eu estou com tantos anos. Aí a gente dando entrada nos papéis do casamento, acho que foi ela que falou, não, você é de 83, você não tem tal idade, você tem 1 ano a menos. Eu falei, mesmo, eu tenho 1 ano a menos? Que beleza. Então, perdoa, pastor, nome com data é uma coisa complicada demais, mas vocês já querem muito, né? Então, gente, vamos iniciar a palavra de Senhor nessa noite. Eu peço que Deus venha falar ao teu coração, assim como falou no meu. O que nós vamos falar hoje é a lição no Vale de Ossos Secos. O Fabinho falou antes aqui sobre a crise, né? Tempos de crise que temos vivido. Eu confesso para vocês que, com toda essa crise, esse é um dos melhores finais de anos a nível financeiro que eu tenho passado. O melhor, desde que eu casei. Não estou rico não, viu? Ainda bem que o pastor Jorge está aqui hoje. Eu não estou rico não estou. Mas assim, está dando para comprar tudo, sabe? Pagar tudo, vai dar para viajar, sabe? Fazer uma graça, levar a Jéssica para ver a mamãe, né? E em outros anos eu levava, só ela que ia, falava, pelo menos para você ir tem. Em plena crise, os meus horários na escola são praticamente lotados. Claro, tivemos que adaptar, fazer uma promoção de final de ano, até porque eu sou adepto de uma frase que eu ouvi uma vez, em tempos de crise, ou você chora ou você é o que vende o lenço. Eu prefiro vender o lenço, né? Então assim, você tem que se adaptar, né, Domingo? Você trabalha no comércio, e você tem que se adaptar. E os horários estão praticamente lotados. Em tempos de crise, Deus tem nos feito prosperar.
Eu tenho certeza que não tem faltado nada para ninguém aqui. Se tem, por favor, me procure o pastor, procure o Domingos que está rindo aí, então ele deve estar muito bem. E não vai te faltar nada também, porque em tempos de crise Deus tem feito para o povo prosperar. Mas a lição que eu quero falar sobre o Vale de Ossos Secos é uma passagem muito conhecida, mas eu quero abordar dois contextos. O contexto de ser profeta diante do Vale de Ossos Secos, e o outro contexto talvez, e eu torço para que ninguém esteja dentro desse contexto, mas talvez alguém que vai ver no YouTube, na internet, pode estar dentro desse contexto, que é o contexto de estar dentro do Vale de Ossos Secos. Primeiro, queridos, o Vale de Ossos Secos, ele foi uma visão que Deus levou Ezequiel a ter. Quando Ezequiel ele foi colocado diante do Vale de Ossos Secos, Deus estava fazendo ali um paralelo com o povo de Israel. O povo de Israel ele tinha se esquecido do seu Deus. O povo de Israel ele tinha se esquecido de tudo que Deus fez. O Deus que fez o mar se abrir, o Deus que mandou maná todos os dias, uma coluna de fogo para guiar o seu povo, esquentar durante a noite. O povo que se esqueceu de tudo e de todas as proezas que Deus sempre foi capaz de fazer pelos seus. E quando Ezequiel é colocado diante do Vale de Ossos Secos, e Deus logo em seguida diz: olha, Ezequiel, esse é o meu povo. Eu começo a entender que quando esquecemos daquilo que Deus faz, quando esquecemos daquilo que Deus já fez, e principalmente quando esquecemos daquilo que Ele é capaz de fazer, saímos da posição de profetas e nos colocamos no meio de ossos. Então existem duas posições a serem abordadas nessa noite. E a primeira coisa que eu enxerguei ao me aprofundar nessa palavra foi a importância da ordem em que todo o processo ocorreu. A importância da ordem em que todo o processo aconteceu. Ao mesmo tempo que eu quero falar da reestruturação e da revitalização daquele lugar, do Vale de Ossos Secos, eu também quero falar do provável motivo que levou aqueles ossos estarem secos. Então vamos lá. Gabriel, abra por favor, livro de Ezequiel, capítulo 37. A gente vai ler primeiro do versículo 1 ao 3. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 3. Depois você separa, por favor. Isso é chuva? Oh meu Deus, amém, está mandando chuva. Domingos, Vale de Ossos Secos não te lembra nada hoje, né? Vamos lá. Então vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, a palavra-chave: tu, ó sabes, Senhor. Queridos, a primeira coisa que eu enxergo é ossos numerosos e secos. Quando a Bíblia diz que eram numerosos, diz que era uma grande quantidade. Eu quero dizer para você que quantidade, muitas das vezes, serve para apontar o maior número de pessoas que caíram. Às vezes achamos que quantidade é um significativo de vitória, mas muitas das vezes a quantidade, nesse caso do Vale de Ossos Secos, só serviu para enumerar o número de mortos que tinham naquele lugar. Então, outra coisa muito importante era que os ossos estavam secos. Isso significa que durante muito e muito tempo já estava daquele jeito. O tempo ele faz isso muitas das vezes. Ele resseca, ele tira o melhor que você tem, ele tira toda a essência. E o fato dos ossos estarem embaralhados também é um outro significativo muito importante.
Mas o que eu quero me apegar nesse momento é que quando Deus ele vira... Quando Deus ele vira para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, porventura viverão esses ossos? Eu fico imaginando a seguinte coisa: como que Ezequiel foi dotado de uma sabedoria tremenda? Você já imaginou você? Às vezes vemos pessoas enfermas andando, capazes. Muitas das vezes não temos fé para orar segundo uma ordem de Deus e enxergar cura naquela pessoa. Imagina se você vê ali um morto, está ali, com o seu corpo íntegro, mas está morto. Segundo uma ordem de Deus, não é uma empolgação, não, agora sair correndo velório e dizendo levanta, não, tem que ser segundo a ordem de Deus. Todos aqui teriam essa capacidade de chegar e nossa, levanta, Ian. Mas Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos. Ou seja, aquele lugar já estava durante muito tempo naquele estado. Ossos, emaranhado de ossos, ossos misturados, confusão. Durante muito tempo não havia vida e não havia nenhum resquício de novamente haver vida, a não ser se o Deus que dá a vida estivesse naquele lugar. Eu creio que quando Deus ele perguntou para Ezequiel: Ezequiel, pode novamente, filho do homem, porventura viverão esses ossos? Se Deus ele perguntasse isso para mim e para você, confesso para você, querido, que eu tenho sérias dúvidas do que eu responderia. Mas Senhor, o que tem aqui só são ossos. O que tem aqui são ossos e secos. E está tudo misturado. Quem é quem aqui, Senhor? Mas quando Ezequiel vira e fala: Senhor, tu sabes, ele diz: Senhor, tu és o dono da vida. Tu és o Deus capaz de fazer um vale de ossos secos se tornar um vale de vida. Muitas das vezes, querido, você é colocado diante de um vale de ossos secos. Eu vou ser mais simples. De repente não é nem diante de um vale de ossos secos. De repente você é colocado diante de uma situação morta, mas com seu físico ainda íntegro. Eu vou além. De repente você é colocado diante de uma situação moribunda, doente, enferma. E muitas das vezes você não consegue declarar: tu sabes. O que determinou uma mudança daquele quadro foi Ezequiel declarar e entender que quando Deus quer, tudo é possível. Queridos, versículo 4, Gabriel. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu confesso que quando eu li esse versículo, mais uma vez eu fui confrontado, porque a gente muitas das vezes, dotado por uma pseudo-sabedoria humana, a gente chega a questionar, peraí, né? Ossos secos, né? Ouçam a palavra do Senhor. Mas peraí, além de estar morto, são ossos. Não tem, como é que você vai me ouvir, rapaz? Você vai chegar lá no cemitério e falar: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Humanamente entendendo, ou a inteligência humana, ela não consegue conceber o sobrenatural de Deus. E de repente, muitas das vezes, essa sua e essa minha pseudo-inteligência humana limitam o sobrenatural de Deus agir. Então, quando eu vejo um determinado de Deus sobre Ezequiel, ela diga: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Eu fico pensando, como que esse homem era dotado de uma fé sobrenatural? Eu enxergo muito o Vale de Ossos Secos como uma visão. Mas recentemente eu conheci uma pastora, eu vou falar o nome, mas pela igreja que ela é, pelo cargo que ela ocupa lá, eu creio que é uma pessoa muito estudiosa da palavra. E ela teve em Israel, e segundo ela, existe o Vale de Ossos Secos. Eles foram levados até o local onde seria o Vale de Ossos Secos. Então, a gente já tira, conjecturando nesse sentido, do lado espiritual, de visão, e talvez traga isso para o lado material. Ou talvez, a gente tem que conjecturar, Ezequiel estava lá naquele local, e naquele lugar Deus fez parecer os ossos. Então, e segundo ela,
existe ao redor do vale muita relva, muito mato, muita planta, tem de tudo. Mas exatamente no meio daquele vale não tem uma folha sequer, é tudo seco. E segundo ela, falou que os historiadores dizem que ali é o local onde Ezequiel foi levado e teve a visão do vale de ossos secos. E nada nasceu mais ali depois disso. Então, quando Ezequiel recebe a ordem, diga aos ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel primeiro ele declarou que somente Deus poderia fazer tal feito. Somente Deus. Segundo, Ezequiel ele é movido de uma fé tão grande que ele vira com um bando de emaranhado de ossos e ele profetiza. Onde Deus tem te colocado para profetizar? Onde Deus tem te lançado para profetizar? Talvez tudo que você tenha olhado até o dia de hoje seja um bando de ossos secos e misturados. Mas eu quero dizer para você, se Deus ordenar que você profetize, se Deus mandou você profetizar, se Deus te colocou ali como profeta, não duvide do que Deus é capaz de fazer. Eu sei que a sua limitação e a minha limitação humana, muitas das vezes, faz com que não acreditamos que determinada pessoa possa mudar, ou que determinado quadro possa mudar, ou que determinada situação possa deixar de acontecer. De repente a libertação daquele homem, daquela mulher, daquela vida, daquele familiar, ou de repente aquela enfermidade incurável acabou de gerar para uma pessoa que está com câncer no intestino. Mas eu creio que o Deus que fez o vale de ossos secos tornar a ter vida é capaz de visitá-la nesse momento e curá-la. Se assim for a vontade desse Deus sobre essa vida dessa jovem que está com essa enfermidade, e se assim for a vontade de Deus, Deus, tu sabes, Senhor, se é a tua vontade ou não na vida dessa jovem, e se a tua vontade for de cura, ela vai ser curada em teu nome. É simples. Não é o Hernani, não é o Ezequiel, não é o Ricardo, é Deus. E quando Deus te ordena, querido, e quando Deus fala, você fala com autoridade, que até ossos podem ressurgir. Mas é debaixo da tua palavra, Deus. É debaixo da tua palavra. Queridos, tem que ter muita fé para profetizar sobre ossos. Ezequiel, Gabriel, prossiga, versículos 5 e 6. 5 e 6, isso. 5, isso. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei sobre vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Querido, eu vou te falar uma coisa, a gente serve a um Deus que é dono de toda a ciência. Ele entende perfeitamente a função de cada parte do seu corpo. E a Bíblia ela é uma revelação contínua. Você pode ler a Bíblia hoje e Deus te falar uma coisa, e você pode chegar amanhã e ler o mesmo texto e Deus te mostrar uma outra coisa ali dentro. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem entendimento, leia. E querido, eu achei interessante a sequência dos fatos: nervos, carne e pele. E como Deus é o Senhor de toda a ciência, mas eu não sou médico, eu fui procurar em arquivos de medicina a função de cada um desses elementos. Primeiro é o nervo. Vieram nervos sobre aqueles ossos. Só que uma coisa que eu quero esclarecer antes, interessante, é que enquanto Ezequiel profetizava, tá? Imediatamente, assim como Ezequiel, quando Ezequiel começou a profetizar, ele já começou a ouvir ruídos, os barulhos dos ossos se mexendo. Não foi após Ezequiel profetizar, não foi um tempo depois, mas assim que Ezequiel começou a profetizar, o ruído já começou. Se você é profeta de Deus e segundo a ordem de Deus você profetiza, imediatamente ao você abrir a sua boca o ruído já começa. Quantos querem ouvir ruídos nessa noite? Interessante
que cada osso foi ao encontro do seu osso. É Deus colocando em ordem. Primeiro a casa tem que ser arrumada. Primeiro, tudo tem que ser arrumado. Cada osso se encaixa no seu osso. Porque se um osso diferente se encaixar num outro corpo diferente, vai ficar torto. E Deus não gosta de nada imperfeito. Então a primeira coisa para aquele vale de ossos secos começar a ressurgir foi ordem. Então quando você profetiza, você escuta o barulho, você começa a entender que Deus está colocando em ordem. Pode ainda não ter nervo, pode ainda não ter carne, pode ainda não ter pele, mas a ordem já está começando. Deus já está começando a colocar tudo no lugar. Se você já ouve barulho, é porque Deus já está começando a colocar no lugar. Então, não deixe de crer. Se há barulho, a ordem está sendo estabelecida. E cada osso se juntou ao seu osso. Você imagina um emaranhado de ossos, a bagunça que estava aquilo dali, cara. Ossos secos durante muito e muito tempo. Mas quando o homem de Deus abriu a boca, aquilo começou a mudar. E vamos lá. Então, primeiramente vieram nervos. Você sabe qual é a função do nervo no corpo humano? Eu não sabia direito, então eu fui pesquisar. Os nervos são responsáveis por enviar a mensagem de um comando central para o corpo. É o nervo que distribui os comandos do cérebro. Você pensa, o cérebro manda sinais e o nervo faz o seu braço se levantar, faz o seu braço arrear. Então o nervo é a ligação entre um comando central e o resto do corpo. Então a primeira coisa que veio sobre aqueles ossos foi o nervo. A primeira coisa para haver mudança é uma ligação com o comando central. E nesse caso, com Deus. Então a primeira coisa a ser restabelecida diante de um vale de ossos secos para que isso venha a haver mudança é passar a ter uma ligação direta com o comando central, com Deus. Então, vendo na situação de profeta, profetize isso. Mas de repente você está me ouvindo, ou no YouTube, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu creio que todos aqui estão diante de Deus. Mas de repente você está lá no vale de ossos secos também. Os ossos de Deus já estão colocando a sua vida em ordem. E agora Ele está te dando uma ligação com o comando central. Ele está te ligando novamente com Ele. Nervo faz você novamente se religar com o comando central, com Deus. A segunda coisa que veio sobre aqueles ossos após o nervo foi a carne, músculos, né? O músculo não faz o corpo se movimentar. A primeira coisa que observamos é que a ausência de músculo não nos permite ter movimentação. Então, se você é profeta e está diante do vale de ossos secos, profetize movimentação, profetize músculos, porque aquele exército precisa ter força para se movimentar. Aquele exército precisa de músculos para se movimentar, para agir, para ter uma reação. E de repente, se você está lá, ainda no emaranhado de ossos, Senhor, ainda não sou profeta, ainda não me coloquei nessa posição, então Senhor, eu me sinto aqui, no meio do vale de ossos secos, muda a minha vida. Deus, Ele quer te dar músculos, porque quando você está parado, quando você não tem uma ação, quando o teu corpo ele não reage, é sinal que a tua musculatura está debilitada. O homem até os 30 anos de idade, ele produz massa muscular. Após os 30 anos ele começa a perder massa muscular, né? Então por isso que a pessoa tem que exercitar, malhar, né? Senão ele vai perdendo massa muscular. E a segunda coisa que foi determinada sobre aqueles corpos era músculo, força. Você precisa agir, você precisa caminhar, você precisa se movimentar. Então se tem algo em sua vida, se você conhece alguém que está parado, estagnado, nada acontece, profetize carne, profetize músculo sobre essa vida, porque Deus quer ressuscitar os mortos do vale de ossos secos. Queridos, outra coisa que ocorreu, a penúltima coisa que ocorreu foi pele. Veio pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e serve nada mais nada menos para revestir o corpo. A pele é uma proteção para os órgãos mais frágeis internos do nosso corpo.
Existem muitas pessoas, e eu enxergo com um certo cuidado isso. Existem pessoas que dizem que a igreja não é mais necessária, que igreja é só um lugar de reunião, eu vou me reunir na minha casa, vou me reunir. Cada um tem sua visão em relação a isso, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu me preocupo quando falta cobertura sobre a vida da pessoa. Quando cada um se julga seu próprio líder, líder de si mesmo, exército de si mesmo, comandado por si mesmo, não se submete a uma liderança, com isso não tem uma cobertura espiritual, não tem uma cobertura pastoral, não tem pessoas intercedendo por ele, orando por ele, ensinando, até mesmo repreendendo muitas das vezes. Então, quando a pessoa não tem uma cobertura, quando não tem uma pele, não tem como ela se proteger de ataques externos. E essa cobertura, querido, ela também é dada, não somente pelo lado congregacional, mas ela é dada principalmente pelo Espírito Santo de Deus que nos cobre. Mas é muito importante você entender que é necessário estar debaixo de uma cobertura. Ok? Então vamos lá, Gabriel. Enxergamos, abre aí, versículo 9 e 10. Então vem a pele. Eu tenho uma cobertura, eu tenho ossos no lugar, eu tenho nervos, me religuei a Deus, eu tenho músculos que é o que me permite novamente poder andar, correr, eu tenho pele, eu estou protegido, eu estou completo. Eu estou completo? Não. Até então, um belo cadáver, completinho. Eu quero dizer para você que está me ouvindo na internet, ou se você sentir que Deus está falando com você, se você está estagnado, frio, não sente mais a presença de Deus, não ouve mais a voz de Deus, provavelmente você está no vale de ossos secos, completinho, com ossos, nervos, carne, pele, mas ainda lhe falta um detalhe: sopro do Espírito de Deus. Essencial o Espírito. Aqui quando e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e em extremo. Sem o Espírito você não é nada, você não tem vida. Mas quando o vento do Espírito de Deus ele sopra sobre a tua vida, quando ele sopra sobre você, ele torna um vale de ossos secos, cadáveres secos, ossos ressequidos e confundidos num grande e numeroso exército. É vida em meio ao vale de ossos secos. É isso que Deus tem. Ezequiéis, é isso que Deus quer te usar para fazer, transformar o vale de ossos secos em vale de vida. Então, queridos, o que eu acho mais interessante nisso é que poderiam levantar um número grande de pessoas, poderiam levantar um número grande de homens, lavradores, agricultores, pastores, mas se levanta um grande e numeroso exército. Exército representa força, poderio. Então Deus está dizendo ao seu povo: olha, quando vocês inclinarem seus ouvidos para mim, se voltarem novamente para o seu Deus, eu religarei o meu contato com vocês, eu lhes darei músculo, eu lhes darei força, eu lhes protegerei, eu lhes darei cobertura, soprarei o meu Espírito sobre vós e tornarei vocês de um vale de ossos secos a um grande e poderoso exército. Quantos querem fazer parte desse exército? Deus está soprando. O vento do Espírito está soprando. E quando ele sopra, qualquer morto se levanta. Ezequiel, profetizem. Profetizem, Ezequiel. Gabriel, versículo 11 até o 14. 11 até o 14. Só avançar um, Gabriel. Travou? Então vai conseguindo aí. Então vamos lá, queridos. Você tem sido levado a vales todos os dias, e muitas das vezes você não tem ouvido nem mesmo um barulho de uma folha caindo.
Você não tem ouvido o barulho dos ossos se movendo. Mas eu entendo que o grande diferencial está no que Ezequiel falou lá no início. Senhor, tu sabes. Ezequiel entendia que Deus traz à existência aquilo que não mais existe. Deus, ele revive aquilo que não tem mais vida. De repente você se encontra hoje, como Ezequiel se encontrou, diante de um vale de ossos secos. De repente você já jogou sua toalha. Eu posso trazer isso também para a conjuntura de algo que você desejou a sua vida inteira, planejou a sua vida inteira. E de repente o que restou para os seus projetos e para os teus sonhos, nada mais são do que ossos secos. Promessas mortas, promessas ressequidas, promessas sobre promessas, não é só uma, não é só duas, 3, 4, 5, várias promessas mortas e tão misturadas que você não consegue nem mais se lembrar ou identificar que um dia recebeu alguma promessa sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer, Ezequiel, que mesmo que você ainda não esteja escutando o barulho dos ossos se mexendo, Deus, ele vai soprar nesse lugar, vai soprar sobre a tua vida e vai trazer vida novamente sobre os teus sonhos, sobre as promessas que ele fez sobre a tua vida. Quantos já podem ouvir barulhos? Eu pela fé posso ouvir barulho de ossos. Posso ouvir barulho de ossos se mexendo. Ossos sobre ossos se mexendo e cada um se juntando ao seu osso. Oh, aleluia. Então vamos lá. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Esses que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Faltou a ligação, cortou. Portanto profetiza, diz-lhes assim, diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir nas vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eu vos livrarei dos vossos sepulcros. Assim diz o Senhor dos exércitos. Deus, ele quer restaurar o tempo inteiro a aliança dele com o homem. Mas muitas das vezes nos esquecemos do que Deus é capaz de fazer. Vemos promessas sendo mortas em nossas vidas ou na vida de um ente querido ou de uma pessoa próxima a nós. E muitas das vezes a falta de fé nos impede de profetizar uma mudança nesse quadro. E muitas das vezes, antes profeta, antes na posição de estar lá em cima do vale profetizando, acabamos caindo no vale e nos tornando parte dele. Promessas mortas, sonhos mortos, por muito tempo, e faz parte do vale de ossos secos. Mas eu quero te dizer que Deus nessa noite, ele quer tirar da sepultura todos os sonhos, todos os projetos que um dia ele estabeleceu para você. E não importa se não existe mais pele, não importa se você não sente mais o espírito, não importa se não tem mais músculo, não importa se não tem mais nenhum tipo de ligação, nenhum nervo que ligue você ao comando central dos céus. Ainda que os ossos estejam secos, ainda que durante muito tempo você não sinta mais a esperança de reviver isso, eu quero te dizer que o vento do Espírito Santo de Deus, ele vai soprar sobre você e vai te tirar desse sepulcro e novamente tornará a viver todos os sonhos de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Queridos, em que posição estamos hoje? Eu quero profetizar sobre a tua vida, mas eu também quero deixar de jogar os meus sonhos e meus projetos no vale de ossos secos. Quando eu olho para o vale de ossos secos, eu também enxergo os sonhos meus lá. Quando eu olho para aquele emaranhado de ossos, eu posso ver um osso, talvez uma promessa que não se cumpriu na minha vida. Quando eu olho para aquele vale de ossos secos, eu também me enxergo lá. Mas quando Deus ele diz, pode novamente esses ossos reviverem, eu quero me apegar a essa palavra e dizer, tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. E debaixo da tua palavra e debaixo da tua ordem eu profetizarei. E eu já posso ouvir barulhos de ossos
se movendo debaixo da tua palavra. E eu já posso ver nervos surgindo sobre esses ossos. Eu já posso ver musculatura surgindo sobre esses nervos. Eu já posso ver pele novamente surgindo e novamente a aparência da promessa tornando a surgir. E eu posso, Senhor, novamente sentir o sopro do Teu Espírito revivendo os Teus sonhos em minha vida. Porque o vale de ossos secos pode se tornar um vale de bênçãos e de vida quando Deus está no negócio. O diferencial está em você profetizar segundo a palavra de Deus, segundo a ordem de Deus. Se você olha para o vale e só enxerga ossos, se você olha para o vale e só enxerga dificuldade, só enxerga o fim, só enxerga o ferido, só enxerga o acabado, realmente nada vai acontecer. E é isso que o diabo quer, querido. Que você enxergue apenas ossos. Que você enxergue apenas que tudo acabou. Ele não quer que você enxergue as possibilidades. Porque realmente em algumas situações é difícil haver possibilidade alguma. Deus poderia levar Ezequiel diante de um vale de pessoas mortas. Porque Ezequiel conhecia o Deus que era capaz de ressuscitar mortos, claro que sim. Agora Deus levou Ezequiel ao extremo, porque Ele é o Deus do extremo. Talvez Deus tenha te levado ao extremo, ou Ele vai te preparar para te levar ao extremo. Mas eu quero dizer que se Deus estiver com você, você vai fazer o vale de ossos secos se tornar um vale de vida abundante. Pastor, talvez a gente olhe para a Vista Alegre e enxergue um vale de ossos secos. Confesso para vocês que, talvez não nesse termo, mas em algumas vezes, eu penso assim, e vou te explicar o porquê. Às vezes a gente vai embora no carro conversando, uma igreja tão amável, pessoas tão amáveis, uma palavra tão boa, tão cuidadosa, os pastores estudam tanto, uma palavra tão abençoada. A gente sente a presença de Deus na hora do louvor, sente a presença de Deus na hora da palavra. Mas as pessoas não chegam, não entram. Então eu confesso para você que muitas das vezes eu só enxergo ossos. Mas Deus, quando eu estava lendo essa palavra, Ele falou a mim que enquanto eu enxergo ossos, Ele enxerga potencial de vidas. Aonde eu enxergo 0 possibilidades, Ele enxerga 100% de possibilidades. O diferencial está em você acreditar e começar a profetizar que esse quadro de vale de ossos secos vai se transformar. O Deus é o mesmo. A situação talvez não seja tão crítica como a que Ezequiel estava. Talvez não seja tão difícil quanto você pensa. Talvez ainda tenha vida, talvez esteja moribundo, talvez esteja doente. E você já está pensando em desistir, Ezequiel. Mas eu quero dizer para você que Deus vai soprar. E quando o vento soprar, tudo vai se mover. Aleluia. Querido, eu quero dizer para você o seguinte: o osso significa o fim. Avistar o osso significa 0 chance. Mas a Bíblia nos fala de situações que se reverteram a partir do osso. Um defunto foi jogado sobre a cova de Eliseu, sobre os ossos de Eliseu, e ao tocar os ossos de Eliseu, ele viveu. Querido, Jeremias diz em capítulo 32, versículo 17: nada há que te seja, Deus, demasiadamente difícil. Quando eu entendo que eu sirvo a um Deus capaz de todas as coisas, quando eu recebo uma palavra profética sobre a minha vida, eu não temo o vale de ossos secos. Eu não temo as dificuldades e adversidades do vale de ossos secos. A diferença de você estar como profeta e estar no vale de ossos secos é você crer no Deus que está contigo. Porque mesmo sendo profeta,
profeta, se você não crê que o Deus que te ordenou é capaz de trazer vida àquele vale de ossos secos, logo você estará lá, misturado em meio a ossos. E eu quero pedir perdão, Senhor, porque quantas das vezes eu enxerguei vales de ossos secos em muitas situações? Quantas das vezes, ao olhar minha igreja vazia, eu enxerguei vales de ossos secos? Eu te peço perdão, Senhor, porque eu não ouvi o teu profetizado, o teu mandado, o teu ordenado. Mas ao ler essa palavra, Deus, eu entendi que é segundo a tua ordem, e que tu és o Deus que é capaz de mudar todo e qualquer quadro. Tu és o Deus capaz de tornar coisas impossíveis possíveis. Tu és o Deus capaz de pegar um emaranhado de ossos e saber onde se encontra cada um deles, colocar em ordem e novamente trazer vida. Tu és um Deus capaz de trazer a realidade, aquilo que não é mais real. Então, Deus, eu te peço perdão, porque muitas das vezes eu limitei o que tu é capaz de fazer sobre essa localidade. Me perdoa, Senhor, porque muitas das vezes eu limitei o que o Senhor é capaz de fazer na vida do meu irmão, na vida de alguém próximo a mim. Eu fui confrontado ao ler essa palavra, querido, porque muitas das vezes tudo que eu enxergava na minha vida em algumas situações era um emaranhado de vale de ossos secos. Não me restava mais esperança para algumas situações. Mas desde que o Senhor me deu essa palavra, eu tenho pensado diferente. É impossível, mas Deus pode. É finito, mas Deus pode trazer novamente a vida. É morto, mas Deus pode ressuscitar. É sem esperança, mas Deus pode fazer novamente a esperança brotar. Eu quero dizer para você, Ezequiel, aqui nessa noite, que Ezequiel, ao crer, foi capaz de fazer brotar do meio de vale de ossos secos um grande e poderoso exército. Hoje eu olho para essas cadeiras vazias, e pela fé e pela palavra de Deus que me foi dada, eu quero enxergar um grande e numeroso exército. Eu profetizo sobre Vista Alegre um grande e numeroso exército, segundo a palavra ordenada por Deus, movido pela autoridade dada por Deus, um grande e numeroso exército, porque Deus vai soprar sobre os sepulcros, Deus vai soprar sobre os sepulcros nas casas ao redor, sobre os sepulcros fechados, sepulcros caiados. Deus vai soprar novamente e vai trazer vida sobre Vista Alegre. Eu quero soprar, eu quero determinar o sopro do Espírito de Deus sobre essas vidas. De repente você que está aqui hoje, de repente você também se encontra numa situação, talvez não em ossos secos ainda, mas você não sente mais o Espírito de Deus. Eu quero que o vento sopre novamente, e que o vento venha do Espírito Santo de Deus trazer vida novamente sobre você. Na autoridade do Espírito, eu quero profetizar que os sonhos que você um dia sonhou e idealizou, debaixo da palavra de Deus, porque isso é muito importante, que sonhos idealizados e projetados por Deus na sua vida venham novamente a ressurgir. Porque Deus não enterra os seus sonhos, muito pelo contrário, Ele é capaz de fazer ressurgir os sonhos dele em sua vida. Queridos, acredite no Deus que você serve. Esse é o diferencial. Profetiza, Ezequiel, que o vale de ossos secos pode, a partir desse momento, se você crer, significar para você um lugar de recomeço. Se você crê, querido, pega suas mãos, dê um forte glória a Deus e aplauda o nome de Deus, que é capaz de todas as coisas, que é capaz de trazer existência aquilo que não mais existe, e é capaz de fazer de um grande e numeroso número de ossos um grande e tremendo exército. E é isso que eu enxergo para Vista Alegre a partir desse momento, a partir do momento que Deus me deu essa palavra. É isso que eu enxergo para a minha vida, para os meus sonhos, para os meus projetos. E é isso que eu peço que Deus venha elucidar na sua mente. Não desista diante do vale de ossos secos, porque o vale de ossos secos nada mais é do que uma grande oportunidade de você ver o poderio do seu Deus. Então profetize, Ezequiel. Profetize, Ezequiel. Deus abençoe vocês, queridos. Que Deus venha ter falado ao seu coração.
E aquilo que a minha limitação não foi capaz de transmitir, que o Espírito Santo venha transmitir em sua mente ao longo da semana. Deus os abençoe. Trazer à nossa memória todas as vezes que cearmos aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. O ser humano ele é ávido em esquecer as coisas. Nós esquecemos, nós temos a tendência de esquecermos o que nos aconteceu, o que foi feito. E o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia exatamente para nos fazer lembrar. Todas as vezes que nós cearmos, a Bíblia diz: fazer isso em memória de mim, lembrando de tudo que foi feito. E nessa noite nós vamos cear. Eu quero chamar aqui minha esposa, vem cá, minha esposa. Nós vamos cear juntos. Vamos comer o pão que simboliza a carne do Senhor que foi moído por nossa transgressão. Vamos tomar o cálice que representa o sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você, por nós, pecadores. Jesus sofreu tudo isso, toda a humilhação, toda a dor, porque nos amou e Ele entregou a sua vida. Tem um entendimento bíblico e até uma palavra do próprio Senhor Jesus que diz: ninguém me toma a vida, eu a entrego. Então a gente compreende que não foram os homens que tomaram a vida de Jesus. Jesus entregou a sua vida. E há uma diferença nisso, porque o tomar significa foi forçado. Ele foi à cruz porque ele foi obrigado a ir. E na verdade ele deu a sua vida. O sentido é esse. E é por isso que nós temos que ser gratos ao Senhor, porque Ele entregou a sua vida, Ele deu a sua vida, por amor a mim e a você. Tudo isso que nós vamos fazer, comer o pão, beber o cálice, tem um propósito: lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz. E eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu paro para lembrar do sacrifício, há em mim um peso de que na verdade eram os meus pecados que estavam sobre ele. Era a minha vitória que ele estava conquistando na cruz e teve que passar por tudo isso. Então, se há esse peso, também tem que haver um peso de gratidão no nosso coração, um peso de louvor ao Senhor, um peso de adoração ao Senhor, porque Ele fez tudo isso por nós. E nós precisamos, nesse momento, de lembrarmos, dar graças a Deus. Eu não sei se você vai conseguir ficar calado, mas eu espero que não. Eu espero que você, ao tomar, ao participar, você exalte o Senhor e dê graças a Deus, porque foi por esse sacrifício que nós fomos alcançados por sua graça e fomos salvos. Na verdade, a morte estava determinada, a morte espiritual, a morte física, estava determinada para nós, por causa dos nossos pecados. O
salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é por isso que nós vamos ser, para lembrarmos disso. Uma igreja que não lembra daquilo que é a sua essência, daquilo que é o motivo da sua existência, daquilo que é a razão da nossa fé, é uma igreja que deixa todos os vidros com aquilo que é verdadeiro e real para a sua existência. E eu creio que nós, todas as vezes que nos reunimos para a Santa Ceia, devemos parar para lembrar que Jesus morreu na cruz e eu tenho vida porque Ele me deu a sua vida, Ele entregou a sua vida por mim. Vamos fazer isso e eu vou proceder conforme a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz que o Senhor levantou o pão e deu graças. Nós vamos dar graças. Eu queria te convidar a ficar de pé. Fique de pé, por favor. Nós vamos dar graças pelo pão. Eu queria que você também desse graças, entendendo o benefício que isso nos traz. A vitória da cruz em Cristo Jesus. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pelo teu Filho Jesus que foi entregue e se entregou por nós, pelos nossos pecados. Te damos graças pelo pão que representa o corpo, a carne, que foi moída por nós. Mas a tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A vitória da cruz, na morte do teu Filho, nos trouxe, Senhor, vida eterna, através dele mesmo. E nós te damos graças pelo pão. A Bíblia diz que, semelhantemente, Jesus toma o cálice e levanta o cálice e dá graças. E nós te damos graças, ó Deus, pelo sangue derramado do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Sangue este, Senhor, que fez a natureza se alterar. Sangue esse, Senhor, que ao cair sobre a terra, fez com que houvesse trevas sobre a terra. Houve uma manifestação da natureza, Senhor, em relação à morte do teu Filho Jesus na cruz. Nós queremos, nessa hora, te agradecer, porque é o teu sangue que nos dá vitória, é o teu sangue que nos dá vida, é o teu sangue que faz, Senhor, com que sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, assim como foi ministrado no início desse culto. Através do teu sangue nós temos a certeza e a convicção da vida eterna em Cristo Jesus. A nossa salvação está no fato do teu sangue ter sido derramado na cruz. Através do teu sangue derramado na cruz, o inimigo perdeu todo o poder que tinha sobre a nossa vida. Através do teu sangue derramado na cruz, o pecado perdeu todo o poder que tinha e exercia sobre a nossa vida. E nós te damos graças, Senhor, pela obra completa de Cristo Jesus na cruz. Te louvamos e te bendizemos. E vamos cear para lembrar de tudo isso, Senhor, que o teu sangue e o teu corpo nos propuseram e nos trouxeram através do sacrifício de Cristo. Em nome de Jesus. Você vai receber o pão, vai receber o cálice. Não coma ainda, não beba ainda. Nós vamos fazer isso juntos.
e nos leva a Deus, sangue que restaura. Restaura a aliança com Deus, o sangue, o sangue, o sangue nos dá acesso a Deus, sangue que nos lava, restaura a aliança com o sangue, o sangue, o sangue. Naquele ato, pagando o preço da humanidade, pagando o nosso preço, pagando a nossa dívida, fazendo através desse ato com que a humanidade tivesse acesso, fosse aberto novamente o acesso ao Pai. E é por isso que nós celebramos ao Rei Jesus, nós bendizemos o Rei Jesus. Você que está aqui, coma do pão, comei dele todos. Suas pisaduras nós fomos sarados. A obra foi completa. Morreu na cruz e ressuscitou. Seu sangue derramado simboliza que o nosso pecado estava sendo lavado. Uma vez lavados nesse sangue, nós não somente estamos livres do pecado, mas estamos purificados, limpos, alvos mais do que a neve. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, o Senhor o faz ficar e o torna mais alvo que a neve. Nós somos purificados pelo sacrifício da cruz e pelo seu sangue. Se você quiser fazer isso, troca o teu cálice com uma pessoa ou duas e abençoe a vida do teu irmão. E ao fazer isso, nós estaremos em seguida tomando do cálice, que é o sangue, que representa o sangue do nosso Senhor.
leva a Deus, sangue que restaura. Nova aliança para o sangue, o sangue, o sangue nos beber dele todos. Bendito seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.